ele não realizou essa apropriação devidamente. De fato, ele parece ter se afastado da explicação científica justamente no momento de tratar do desejo pelo mesmo sexo. Isso é muito interessante porque ele vai se utilizar de medicina e ciência para falar de sexo entre homem e mulher, mas quando chega na questão do desejo pelo mesmo sexo, ele se afasta da medicina e da ciência. Tá? Então, ele apela para a medicina para atenuar prescrições sobre atividade sexual entre homem e mulher, mas nunca no caso entre pessoas do mesmo sexo. Ele recusa esse reconhecimento enquanto faz concessões gerais sobre a influência das disposições corporais involuntárias do caráter humano. Então, para ele, há um lugar para a medicina em sua teologia, mas não quando se trata de sodomia. O conhecimento médico foi ensinado e aprendido em latim durante o século XIII, não tanto por meio de traduções de corpos de obras de Galeno ou Hipócrates, mas em textos sinóticos que os digeriam. Então, veja, o conhecimento médico no século XIII vai beber muito mais em textos que não são fontes mais antigas, tá? Isso era especialmente verdadeiro para os não médicos que queriam aprender algo sobre medicina sem se submeter ao currículo de estudos práticos. Eles não iam tanto a tratados especializados, mas a visões gerais padrão. As 3 mais influentes sinopses da medicina teórica durante a carreira de Albert foram o Articella, né? Eu nem vou me preocupar com as pronúncias, tá? Que é uma antologia de textos mais curtos, o Pantegne de Constantino, do africano, e o Cânone de Medicina de Avicena. A lista é predominantemente de origem árabe. Se o Articella pode conter algumas obras traduzidas do grego, o Pantegne é uma paráfrase de um original árabe, o livro real de Al-Majusi, e o Cânone era conhecido por ser o fruto mais rico da medicina árabe. O aprendizado médico veio com a atração e o perigo de uma origem islâmica, tá, entre aspas, exatamente porque é a tradução direta do texto do Albert, tá? Além dessas obras sintéticas, havia, claro, textos mais especializados sobre questões sexuais. Eles incluem pequenas obras curtas sobre relações sexuais, como o Coitus de Constantino, sobre ginecologia, como o pseudo-constantiniano sobre os membros genitais, e sobre os segredos das mulheres, como o famoso tratado com esse nome, outrora atribuído ao próprio Alberto. Mas a teoria médica sobre sexo estava mais disponível para os teólogos cristãos por meio das obras sinóticas, que não eram o cânon da medicina, né? Cada uma das 3 sinopses da medicina sugere algo sobre os atos genitais entre membros do mesmo sexo, embora o ensinamento seja explícito apenas no cânon de Avicena. O primeiro texto da antologia, chamado Articella, a introdução ou Isagoge, de Ioannitius, apresenta apenas o relato mais rudimentar da fisiologia da diferença sexual e da cópula. Pouco mais é encontrado em aforismos de Hipócrates, que também pertence à antologia. O aforismos contém uma sequência de ditos sobre menstruação e gravidez, pontuada por uma única observação sobre ejaculação difícil no homem. Em outros lugares, o sêmen masculino é usado como indicador de diagnóstico, mas esses aforismos pressupõem uma fisiologia sexual. Eles não ensinam. Eles já pressupõem isso, tá? O esboço de uma fisiologia é apresentado na arte da medicina, mas essa termina apontando o leitor para outras obras em um currículo médico ideal. O teólogo encontraria pouco mais do que isso em todas as peças de Articella combinadas. O Pantegne teórico de Constantino, o africano, trata dos mesmos assuntos um pouco mais detalhadamente. Nele, o sexo biológico é universalmente correlacionado com propriedades elementares ou propriedades humorais. A masculinidade com o que é quente e seco,
a feminilidade com o que é úmido e frio. Isso aqui a doutora Tupá Guerra falou na live sobre sexualidade medieval, e agora você sabe da onde que ela citou isso, né? Que é exatamente do Pantegni, do teórico de Constantino, né? É o africano. É ele que vai tratar dessas correlações humoral, né? De humor. É, a masculinidade é quente e seca, a feminilidade frio e úmida. Essas propriedades ocorrem em muitas combinações e graus. Portanto, o médico deve ser ensinado a diagnosticar a mistura exata de propriedades ou compleição. Por exemplo, a compleição dos testículos deve ser inferida a partir da quantidade do tipo de pelos pubianos, esperma e do desejo sexual, conforme evidenciado pela ereção. Matemático.